Boa noite, amigos telespectadores da TV Floripa e você que nos acompanha através da internet. Está entrando no ar mais um episódio do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Douglas. Semana passada, Dr. Pedro, nós falamos sobre o caso do menino Marcelo Pesseguini, acusado de matar 4 membros da sua família. E restou um comentário que a gente queria retornar aqui hoje, antes de entrar no assunto desta semana, que são os videogames e a influência que os videogames teriam. O senhor já havia alertado há muito tempo atrás sobre a influência dos videogames. No início dos anos 80, 1980, quando eu comecei a trabalhar como parapsicólogo, eu já alertava que determinados jogos de videogame eram brinquedo com boneco ou com coisas assim, mas que era o exercício da imaginação. E a imaginação sempre prevalece sobre o raciocínio. Essa é uma constatação de como funciona a mente humana. Então eu digo, isso tudo tem a ver com parapsicologia também. E eu pedi para o Douglas para nós iniciarmos com essa temática, porque tem tudo a ver com o folclore. Porque o folclore se fundamenta na imaginação. Então, nós temos que darmos conta do poder fantástico da nossa imaginação, tanto para criar coisas boas e resultados positivos, quanto para produzir resultados opostos, negativos, destrutivos e prejudiciais. Então, eu avisava desde o início dos anos 80 que lá pelo ano 2000, um pouco antes talvez, haveria já muitos assassinos entre os jovens. Por quê? Porque a diversão deles, não só o prazer, como a alegria, a promessa de felicidade, estava em derrubar um boneco ou produzir um resultado. Você me falava de um outro jogo, que eu não me lembro de ter visto, que você me falou agora que era com carros. Isso, é um jogo de carros no qual a pessoa que está jogando, controlando o carro, ganha pontos quanto mais pessoas ele atropela. Uma pessoa normal, ele ganha uma quantidade X de pontos. Se a pessoa for um idoso ou uma mulher com uma criança no colo, com um carrinho de bebê, a pessoa ganha mais pontos ainda pelo atropelamento. Foi um jogo que causou muita polêmica, chegou até a ser proibido por um período, depois trocaram os humanos por zumbis. Então veja, não interessa ser zumbi. Para aquele que está no processo de imaginação, não há diferença entre atropelar um cachorrinho, entre atropelar um zumbi ou atropelar. Eu digo, desses jogos, infelizmente, os nossos governantes têm cabeça pequena. Digo, por quê? Porque isso não deveria nem ser suspeito. Mas o cara tem possibilidade, o cara tem direito, né? Direitos. Nas sociedades humanas, enquanto o direito estiver antes do dever, nós estamos destruindo a sociedade. Eu estudei isso em várias civilizações e que acabaram no zero ou acabaram no fogo, como Roma acabou na fogueira de Nero. Eu digo, é assim que acontece. As pessoas vão evoluindo tanto nesse processo de prazer, porque isso é um prazer sádico. Prazer sádico desenvolvido numa criança vai permanecer a vida inteira. Isso, o processo de terapia, quem tem chance de fazer uma solução disso é só o Sistema Grisa, ainda sob a orientação direta do senhor Pedro Antônio Grisa, porque eu conheço isso a fundo. Eu estudei até hoje, nessa semana que passou, não, nessa semana mesmo, não, anterior foi na anterior, eu assisti a questão de longevidade. E dentro da longevidade, eu aplaudi uma senhora de Joaçaba. Porque ela está atingindo a sua longevidade e uma das formas é lendo e escrevendo poesia, publicando para essa poesia. Então, eu digo, a poesia é o supremo da imaginação construtiva e benéfica, artística. Então, eu digo, aqui em Florianópolis, nós temos um dos maiores poetas do Brasil, que é o Cruz de Souza. O maior poeta simbolista do mundo que eu conheci. Porque eu conheci os simbolistas franceses também e não tinham a poesia da qualidade do nosso poeta catarinense. Então, a imaginação tem tudo a ver também com isso
e com a condução posterior do ser humano, porque ele descobre como se fosse um ideal de vida. Eu digo, eu mudei meu ideal de vida de poeta para escritor geral, porque poeta diziam que morria de fome, e mudei de escritor para parapsicólogo, porque eu descobri que em parapsicologia tinha mais facilidade de conseguir também os bens necessários a garantir a minha sobrevivência e de minha família. Digo, então eu mudei. Mas na verdade, e tudo isso está presente de forma muito forte, a imaginação. Ok, doutor Pedro. Então eu acho que fica a dica para os pais em casa para prestarem muita atenção na classificação etária dos jogos e prestar atenção no que os filhos estão jogando. Afinal, você tem o controle nas mãos, foi você que deu o equipamento que custa em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, então você tem total controle de proibir o seu filho de jogar um jogo que não esteja de acordo. Antes de comprar, desculpa, Douglas, antes de comprar o brinquedo, tem que estabelecer as regras do uso do aparelho. O problema hoje em dia, doutor Pedro, é que os pais dão o cartão de crédito na mão do filho e o pai não fica nem sabendo do jogo que o filho comprou, porque hoje em dia a gente compra o jogo online no próprio site do fabricante. Certo. Então veja, tudo isso, por que vai dar um cartão para o filho? O cartão é um poder fantástico na mão do jovem, da criança ou do adolescente. E não vai pensar que, mas ele é muito, sabe muito. 16 anos, 18 anos, 15 anos pode ser grande promessa do futuro como um grande personagem na história da espécie humana, como ser um grande bandido. Eu sempre faço uma comparação. Pode ser tanto um Beira-Mar, quanto um Chico Xavier, ou quanto outra pessoa que ou uma Teresa de Calcutá e assim por diante. Digo, pode ser um grande personagem benéfico, pode ser um herói da pátria, mas pode ser também uma grande porcaria. Os pais modernos hoje em dia, parece que eles fazem isso de dar o cartão de crédito porque eles estão sempre sem tempo, não tem tempo de acompanhar o que os filhos estão fazendo. E se parassem para fazer isso, poderiam ter um tempo de mais qualidade junto com os filhos. Existem jogos maravilhosos que estimulam outras coisas. Isso. Existem jogos onde a pessoa brinca de ser o prefeito de uma cidade, suprir as necessidades da população. Filho que ganha um cartão para ficar abandonado é péssima orientação. E o menino reclamava, inclusive, disso na escola, de que vivia sozinho porque os pais chegavam cansados e não tinham tempo para ele. Exato. Então, dá o seu filho para ser adotado, que é melhor. E de preferência para um casal homossexual. Porque eu digo, poucas pessoas cuidam tanto dos seus filhos quanto um homossexual. Porque ele se projeta no lugar do filho e ele cuida do filho como se cuidasse dele mesmo. Então, aí até vai chocar um pouco. Mas é verdade. Não é chocar, não, é a realidade. Eu digo, eu sempre observo como funciona e o que produz melhor resultado. Ok, doutor Pedro, então entrando agora na nossa temática, o folclore e a fenomenologia paranormal, qual é essa relação entre o folclore e a paranormalidade? Bem, veja, eu digo que no início eu só observei a relação entre as figuras folclóricas e as manifestações paranormais. Então, eu digo, quando eu comecei a estudar, a entender que a mente humana, o que você cria na mente como programação do seu subconsciente torna-se realidade. Mas que a lei da crença é tudo que você apresenta ao subconsciente como verdade, ele aceita como tal e produz os resultados correspondentes. Porque isso faz parte do sistema factual da mente humana, conduzido pelo subconsciente. Então eu digo, e quando eu comecei a constatar isso, e que sorte e azar não é uma coisa que vem de fora e vem de dentro da pessoa, então eu me dei conta que também porque eu digo, de criança eu tive muito medo do diabo, que também não deixa de ser uma figura folclórica. Eu digo, para mim eu classifico como folclórico e nada mais, digo hoje. Porque, na verdade, eu digo, Deus não seria estúpido de criar o diabo. Então, isso é fruto da nossa imaginação, ele tomou tanto poder na vida da espécie humana, é que, agora eu falando isso, determinadas pessoas ouviram vão dizer que o Gris está ficando maluco, né? Eu digo, mas eu prefiro ser chamado de maluco em tais ocasiões do que ser maluco de verdade. Então, é o seguinte, digo, então, quando começaram a dizer que a pessoa tinha sentido o cheiro do lobisomem, por exemplo, é que ele tinha visto o lobisomem, não só tinha visto, tinha sentido o cheiro. Aí eu percebi o poder fantástico da nossa imaginação. E como o subconsciente
torna real aquilo que você apresenta a ele como verdade. E isso, gente, é lindo. Eu estudei muito folclore porque eu sou formado em letras, em letras neolatinas. Minha primeira faculdade é essa. Então eu estudei o folclore, que era um dos aspectos literários, até para enfeitar romances e companhia, dar mais vida à própria poesia. Tudo isso tem uma relação com a outra. Então eu estudei isso no francês, estudei isso no latim, estudei isso no espanhol italiano, estudei isso no português. E todas essas culturas abrangem grande parte dos povos desse planeta. Então, eu sempre, às vezes eu digo, já falei aqui, repito, por que tantos privilégios para o Grisa? Doutor Pedro, o folclore, de uma certa forma, muitas pessoas acreditam nisso, que ele surge da necessidade que a gente tem de desvendar o desconhecido, né? Que é a gente tenta criar, visualizar. Mais do que dar roupagem ao desconhecido para que ele se torne conhecido. Porque esse é o princípio primeiro que eu observei, relacionado inclusive com o poder da mente, que um filósofo antigo já dizia, já falei aqui, repito, que o maior medo que tem atormentado a espécie humana ao longo dos séculos e milênios é o medo diante do desconhecido. Porque o desconhecido é o vazio. E não existe coisa pior na depressão do que a sensação de vazio. Então o vazio nos tortura. Então, aquilo que a gente não entende, a gente procura dar roupagem. Eu digo assim, vestir aquele elemento. Então, quando nós vestimos a nossa imaginação, que está nua, que está despida pelo desconhecido, então nós produzimos personagens maravilhosos. Tantos que os grandes romancistas sempre foram pessoas de altíssimo poder de imaginação. Então, assim, os personagens folclóricos surgem da imaginação popular. Eu chamo isso de imaginário popular. Perfeito. Vamos para o intervalo. Nós já voltamos com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Até já. Há 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar começou a existir e a se organizar num conjunto de planetas, satélites e outros astros, sob a luz do astro-rei, o Sol. Dentre os inúmeros planetas está a Terra, que tem todos os elementos necessários para que a vida seja possível. Esse planeta, seguindo as leis perfeitas e imutáveis, começa a ser habitado e milhões de espécies vivas vão surgindo. Mas a maior obra do grande Criador, o Deus da vida, só foi pensada e criada bilhões de anos após as primeiras criaturas surgirem. Seria essa obra tão complexa, difícil de ser projetada e criada? Seria essa obra demasiado perigosa para existir antes? Ou essa obra, por sua grandeza, teria sido apenas iniciada e necessitado mais tempo para ser concluída? Há apenas 10 bilhões de anos, a grande obra é apresentada ao planeta. A caçula das criaturas começa a existir. O Homo sapiens, o homem inteligente. O planeta azul tem um novo rei, o ser humano. E há 10 milhões de anos, esse ser procura-se. Tenta encontrar sua origem cosmodivina, seu equilíbrio interior, seu autoconhecimento, seu modo harmônico de ser. Nas últimas décadas, dedicou-se intensamente ao estudo das leis que regem a matéria e a cada dia o homem é surpreendido com novas tecnologias que propiciam sempre mais conforto e prazer. E ao mesmo tempo, esse ser sente-se cada vez mais num vazio existencial. E eis então que surge uma nova ciência, a parapsicologia, que vem resgatando o ser humano como tal. Um novo homem, com novos valores, com uma nova consciência, com uma nova cosmovisão.
Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano, analisando hoje o folclore e a sua relação com a fenomenologia paranormal. Doutor Pedro, uma coisa interessante sobre o folclore é que em diferentes lugares do globo, civilizações que viviam afastadas imaginavam as mesmas coisas. Por exemplo, dentro da cultura europeia e ocidental, já existia a ideia, a imagem de dragões. Certo. Aqui, em terras indígenas, já existia o bitatá, um Certo. monstro, um dragão de várias cabeças. Certo. Como que povos que eram isolados podiam imaginar coisas semelhantes? Bem, A conexão entre as mentes humanas já existia? primeiro eu diria a genética, que parece que nós viemos de um tronco único entre nossos antepassados mais remotos. Então poderíamos dizer que isso estava já presente desde o começo. Mas é que a imaginação, ela é diferente, um pouco de cada cultura, mas se você for ver a essência, digo, o especial, o particular, o próprio do sistema Grisa, é estudar a essência das questões. Então, na essência das questões, o caçador tinha, para matar o bicho, tinha que cortar a cabeça, ou tinha que dar uma flechada na cabeça, tinha que atingir o olho do bicho. Então eu digo, na imaginação é normal que, qual seja o instrumento para você vencer o inimigo se torna mais poderoso quanto mais difícil de matá-lo. E se nós tivermos um monstro com várias cabeças, ele se torna muito mais difícil para ser morto. Então isso vale para todos os povos em qualquer lugar do planeta. Então é a essência da questão do poderoso inimigo. Ok, o senhor fala aqui no fantástico poder da imaginação. Sim. Descreva um pouco para a gente sobre esse poder. Bem, veja, primeiro é essa mesmo, veja a diversidade hoje que nós temos, até de igrejas. E de igrejas não só cristãs, não só evangélicas, igrejas espíritas, igrejas budistas, igrejas de tudo que é tipo de religião. Então, igrejas maometanas, né? O que são igrejas? Grupos de pessoas que seguem o mesmo livro sagrado, porém dão diferentes interpretações. Isso é fruto da imaginação. Depois veja a vastíssima gama de personagens criados pela literatura, já que é um dos meus campos, eu digo. Quantos heróis! Veja desde de Homero, da antiga Grécia, com seus vários personagens na Ilíada, na Odisseia, e a própria criação. Veja, um dos personagens mais interessantes criados pela imaginação humana, especialmente pelos navegadores, foram as sereias. Na Amazônia, as Amazonas. Por quê? Porque o homem que viajava sozinho, o homem tem a tendência normal e natural de precisar fecundar uma fêmea para dar continuidade à sobrevivência da sua espécie. Então a atração em relação à mulher não é só porque vai dar prazer. É porque, acima de tudo, é minha companheira de vida. E nós temos, inclusive, que resgatar esse significado da mulher para diminuir o crime da mulher. Porque hoje a mulher é vista como objeto de sexo, e como fornecedora de emoções, e como baú de outras tantas vulgaridades. Então nós temos que qualificar novamente, ou resgatar o verdadeiro significado da mulher. Mas então lá no mar criaram-se as sereias. Por quê? A sereia é o ser perfeito, que é o ser do sonho, da imaginação. Por quê? Ela se apresenta com o corpo de mulher, mas quando vai ver, ela tem a parte final do corpo de peixe. Então, lá não se falava da mulher geladeira, como se fala hoje, quando a mulher tem dificuldade no relacionamento sexual, ou é fria, como se diz. Lá era peixe. Tá bom? Então, nesse sentido também, as mulheres amazonas tinham seus cavalos velozes. Elas andavam em cima do cavalo. Então, não era tão fácil para um homem se aproximar dela, porque ela tem facilidade para fugir. Então, tudo isso é parte da nossa fantástica imaginação. Mas o mais importante para nós, na parapsicologia do sistema Grisa, é sempre saber que tudo nós buscamos encaminhar para que produza resultados benéficos ao ser humano. Então, é muito importante você começar a perceber que uma palavra muito usada, inclusive em
cursos de motivação é tenha seu sonho. Mas não deixe o seu sonho tão pequenininho e minguado quanto um carro. Não deixe o seu sonho tão pequenino e minguado quanto comprar uma arma. Eu digo, e assim por diante. Tenha seu sonho ampliado. Coloque, e disso digo, as religiões são fantásticas. Digo, eu lembro do meu tempo de seminário, que era ter um ideal. O ideal é o cume máximo que pode chegar na nossa imaginação e os resultados da nossa vida. Digo, por quê? Buscar produzir pelo seu ideal grandes benefícios ao ser humano. Esse devia ser o sonho. Então eu digo hoje que eu me dedico muito a cultivar ideias de solidariedade, de colaboração, de fraternidade, de compreensão, de amor à pátria, de amor ao povo, de amor a você mesmo. Então eu digo tudo isso, quanto mais nós rechearmos esse nosso ideal com figuras vestidas pela sua imaginação de resultados extremamente benéficos ao ser humano, por isso eu estou empolgado, sabe, Douglas? E sabe minha plateia. Sabe todos vocês que ouvem o programa Um Olhar Pagrisiano. O meu olhar está se abrindo cada vez mais para determinados assuntos. Eu digo especialmente nesse sentido. Eu digo é agora, quando nós estamos avançando maravilhosamente na terapia instantânea, eu digo, é fantástico e maravilhosamente promissor. Então eu digo, aguardem que se o mundo lá fora está apresentando resultados cada vez mais assustadores e que cultivam a imaginação da maioria das pessoas, e se alguém tem medo porque isso, daquilo, digo, o Sistema Grisa forma parapsicólogos extremamente habilitados em ajudar você a libertar-se de fobias, também a fobia do filho. Doutor Pedro, acho que o senhor já falou aqui em outras ocasiões sobre o poder da imaginação, no sentido de ser um agente facilitador na concretização dos nossos ideais, das nossas metas. Certo. Imaginar uma meta sendo realizada, mas imaginar-se mesmo, se desenhar, chegando ao ponto desejado, ajuda, faz com que o cérebro trabalhe ao nosso favor para chegar lá? Isso. Hoje a neurociência, as neurociências falam disso. Já admitem. Temos até um livro publicado que se chama A Biologia da Crença. Então, cada vez mais se percebe que a nossa imaginação pode produzir saúde ou doença. Pode produzir qualidade de vida e longevidade, como pode matar o sujeito na infância. Os neurologistas estão chamando essas pesquisas de a ciência da alma. Certo, já falamos um pouco sobre isso aqui. Eu digo, mas essa ciência da alma, eu digo, agora estou preparando o meu próximo livro, que é A Nova Espiritualidade. Eu vou abordar exatamente essas temáticas todas. Então, mas estruturadas como até esses dias eu ouvia um senhor que tem já mais de 60 anos, não sei quanto é de fato, ele dizia, Grisa, eu acompanho você há 30 e tantos anos, ele disse, e eu nunca esqueci de você, porque eu percebi que todos os seus livros, cada um que você publica eu compro, digo, todos têm uma coerência. Eu não vi nada escrito por você que não seja confirmado ou aprofundado no livro seguinte, ou você traga algo de novo, mas que não rebate o que você já falou antes. E ainda hoje, eu digo, hoje quando eu vinha para o programa, eu fui trazido por um taxista que disse para mim que ele me conduziu um táxi há 18 anos passados, lá para a casa onde eu resido hoje. E ele disse que nunca mais esqueceu os breves papos que nós tivemos, e até a definição de parapsicologia que eu dei para ele na ocasião. Então, gente, eu digo, não é para me gabar que eu falo isso, não é para eu me esnobar, não é porque eu sinto orgulho de mim, eu digo, eu sinto que cada vez mais eu me sinto comprometido com a espécie humana. Cada vez mais me sinto comprometido com o Criador
do universo, da vida, do ser humano e da mente humana, para buscarmos qualificar tudo isso da melhor forma possível para termos uma sociedade feliz. E se tivermos uma espécie humana feliz, nós teremos um mundo excelente. Doutor Pedro, ainda na minha infância a gente tinha um contato aqui em Florianópolis muito grande com o folclore, participávamos de grupos de boi de mamão, existiam várias brincadeiras que eram ligadas ao folclore. O senhor acha que essa cultura vem se perdendo hoje em dia? Veja, desde que nós entramos no processo acentuado de urbanização, o urbano prevalece sobre o rural. Então essa cultura folclórica antiga, inclusive a folclore que eu sempre homenageio, o cara mais famoso do folclore catarinense, que é o Cascais. Franklin Cascais. O que acontece? As nossas praias do coqueiro, com aqueles cabos, com aquelas enseadas, com aquelas pedras. Então diz que aquelas pedras grandes seriam bruxas que foram petrificadas. Que não convidaram o diabo para a festa, né? O diabo sempre convidava as bruxas para a festa e um dia as bruxas fizeram uma festa e não convidaram o diabo. Daí ele deu o castigo. Então veja, esse diabo para mim é extremamente folclórico, porque Deus seria bobo de dar tanto poder para o diabo? Exatamente. Então, o nosso folclore é fantasticamente rico e eu digo que é importante manter o folclore porque é mais um exercício de imaginação. E quanto mais você exercita a sua imaginação, mais jovem você fica. Por isso, a reportagem que eu assisti a semana passada pela RBS sobre longevos, e por isso eu falei há pouco de Joaçaba, por quê? Há longevos que atingem a idade continuando a ler sempre. E quem tem prazer na leitura tem mais dificuldade para reduzir a visão. Então tudo isso é importante porque pela leitura a gente exercita muito a imaginação. Eu, quando era professor de português, de literatura, eu tinha 2 temas que eu exigia na hora que a pessoa lia um livro para provar para mim que tinha lido. Descrever os 3 personagens principais no seu contexto físico, portanto, desde a roupa e das qualidades físicas, no seu caráter, no seu comportamento e também nas suas contribuições para o grupo em que ele estava inserido. Então, eu pedia isso para os meus alunos de 2º grau. Mas eu também pedia para ele me dar o nome de todos os personagens encontrados no romance. Então isso é exercício de imaginação. E isso já enriquece a capacidade de você encontrar soluções no próprio curso de administração depois. Vai ajudar você a ver o paciente sobre várias óticas quando você for médico e assim por diante. Semana que vem, quinta-feira, às 21h, nós nos encontramos aqui novamente. Boa noite e até lá.